Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 4. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito: Vou preparar um lugar para vós. Depois que eu tiver ido e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e tomar-vos-ei comigo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para ir aonde eu vou. Palavra da salvação. Comentário João 14, de 1 a 4. Santo Agostinho. Para que os discípulos não temessem, homens que eram, a morte de Cristo e por causa dela se turbassem, consola-os, declarando-lhes que é Deus. Daí que esteja dito: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. É como se dissesse: Se credes em Deus, segue-se que deveis crer em mim, o que não se seguiria se Cristo não fosse Deus. Temeis a morte desta forma de escravo, mas não se turbe o vosso coração. Ressuscitá-la-á a forma de Deus. Porque os discípulos temiam entre si, e a Pedro, o mais fiel e fervoroso, foi dito: Não cantará o galo sem que me tenhas negado 3 vezes. E adiciona: Na casa de meu pai há muitas moradas. Com isso, eles saem da confusão, certos e confiantes de que, após as tentações, permanecerão em Deus com Cristo. Porque, mesmo que um seja mais corajoso, mais sábio, mais justo e mais santo que o outro, ninguém será exilado daquela casa, onde cada um encontrará acomodação na proporção de seus méritos. Para todos é o mesmo denário que o pai de família manda dar a quem trabalha na vinha. Um denário que significa vida eterna, onde ninguém deve viver mais à larga que outro, porque na vida eterna não há diversas medidas, mas as muitas mansões significam as várias dignidades dos méritos. É assim que Deus será tudo em todos. Como Deus é caridade, por efeito da caridade se dará que o que possuir cada um será comum a todos. Afinal, em alguma medida, possui quem ama no próximo um bem que não possui. Com efeito, não haverá nenhuma inveja pela glória desigual, porque reinará em todos a unidade da caridade. Devem ser expelidos do coração cristão os que pensam que, se nosso Senhor falou em muitas moradas, é porque fora do reino dos céus haverá um lugar para os inocentes bem-aventurados, que, por migrarem desta vida sem o batismo, não podem entrar no reino dos céus. Uma vez que a casa dos filhos de Deus, chamados a reinar, não está senão no reino do Pai, longe de nós pensar que alguma parte da própria casa real não esteja no reino. O Senhor não diz, afinal, que na eterna bem-aventurança há muitas moradas, e sim na casa de meu Pai. Com o que demonstra suficientemente que, se lhes disse tais coisas, é porque ali já há muitas moradas, e não há necessidade de preparar mais alguma. Mas como preparar um lugar se já existem muitas moradas? Porque essas ainda não estão tão prontas como estarão. As mesmas moradas que ele preparou por predestinação, ele prepara agindo. Já estão preparadas no sentido da predestinação. Se não fossem, ele teria dito: Eu irei e prepararei. Ou seja, predestino um lugar para ti. Mas, visto que eles ainda não estavam preparados, ele diz: Prepararei um lugar para vós. E agora, ele está preparando as moradas, preparando ocupantes para elas. Na verdade, quando ele diz: Na casa de meu pai há muitas moradas,
o que pensamos ser a casa do Pai, senão o templo de Deus, do qual o apóstolo disse: Santo é o templo de Deus, templo que sois. 1 Coríntios 3,17. Esta casa de Deus, nesse momento, está sendo construída. Agora mesmo está sendo preparada. Mas por que ele foi prepará-la, se somos nós que ele prepara? Se ele nos deixa, como pode nos preparar? O significado é que, para que essas moradas possam ser preparadas, o justo deve viver pela fé, e aquilo que se vê não necessita fé. Deixai-o ir embora, então, para que não seja visto, que ele seja escondido, para que tenhamos fé. Então, um lugar é preparado, se viveis pela fé. Deixe a fé desejar, que o desejo pode desfrutar. Se o entendeis corretamente, ele nunca sai nem do lugar de onde veio, nem do lugar para onde vai. Ele vai quando ele se afasta de vista. Ele vem quando ele aparece. Mas, a menos que ele permaneça reinando, para que possamos crescer em bondade, nenhum lugar será preparado a nós. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 5 a 7. Tomé disse-lhe: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, respondeu-lhe Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, também certamente conheceríeis meu Pai. Mas desde agora o conheceis e já o vistes. Palavra da salvação. Comentário João 14, de 5 a 7. Santo Hilário. Não vos desviará por veredas incertas e intransitáveis aquele que é o caminho, nem vos logrará com falsidades aquele que é a verdade, nem vos abandonará no engano da morte aquele que é a vida. Ou ainda, se é pelo Filho que se vai ao Pai, deve-se indagar se isto se dá pela compreensão da sua doutrina, ou se pela fé em sua natureza. Busquemos, pois, o sentido correto dessas palavras nas seguintes, pois segue: se me conhecesseis, também certamente conhecerias meu Pai. Com efeito, no mistério da encarnação, nosso Senhor seguiu esta ordem ao confirmar a divindade paterna. Manteve, porém, separados o tempo da visão e o tempo do reconhecimento. Aquele que, conforme diz Jesus, os discípulos deveriam conhecer em breve, aqui ele afirma que já ouviram e que deveriam agora receber da presente revelação o conhecimento da natureza, que já há muito haviam divisado nele. Comentário João 14, de 5 a 7. Santo Agostinho. O Senhor dissera que os discípulos sabiam tanto uma coisa quanto a outra, aonde ia e o caminho para segui-lo. Este discípulo diz ignorar ambas. Ora, o Senhor não é capaz de mentir. Logo, os discípulos de fato o sabiam, mas não sabiam que o sabiam. Por isso, Jesus prova-lhes que o sabiam. Daí que siga: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É como se dissesse: Eu sou o caminho para onde queres ir. Eu sou a verdade aonde queres chegar. Eu sou a vida onde queres permanecer. A verdade e a vida todo homem alcança. O caminho, porém, nem todo mundo encontra. Que Deus seja algum tipo de vida eterna, alguma verdade conhecível, mesmo os filósofos do mundo o perceberam. Por isso, o Verbo de Deus, que é a verdade e a vida junto do Pai, ao assumir a forma de homem, fez-se o caminho. Caminha pelo homem, chegarás a Deus.
É melhor, afinal, vacilar no caminho que marchar bravamente fora dele. Eles sabiam então o caminho, porque sabiam quem era o caminho. Mas por que é preciso acrescentar a verdade e a vida para que soubesse onde ir? Porque ele foi para a verdade e para a vida. Ele foi então para si mesmo e por si mesmo. Mas deixaste da ti, ó Senhor, para vir até nós? Sei que assumiste a forma de um servo. Pela carne vieste, permanecendo onde estavas, e para lá retornou, sem abandonar o lugar a que veio. Por isso, então vieste e voltaste. Por isso foste o caminho, não só para nós, mas para irmos até ti, mas também tu mesmo, para vir e voltar novamente. E quando foste para a vida, que és tu mesmo, ressuscitaste tua mesma carne da morte para a vida. Cristo, portanto, foi para a vida quando sua carne ressuscitou da morte para a vida. E visto que o Verbo é vida, Cristo foi para si mesmo. Cristo sendo ambas as coisas em uma pessoa, ou seja, Verbo e carne. Novamente, pela carne, Deus veio aos homens, a verdade aos mentirosos. Pois Deus é verdadeiro, mas todos os homens mentirosos. Quando então ele se retirou dos homens e ergueu sua carne para aquele lugar em que nenhuma mentira está, o mesmo Cristo, aliás, pelo qual ele, sendo o Verbo que se fez carne, por si mesmo, isto é, por sua carne, pelo mesmo voltou à verdade, que é ele mesmo. Essa verdade, mesmo entre os mentirosos, ele sustentou até a morte. Eis que eu mesmo, que se te faço entender o que te digo, em certo sentido, irei até ti, embora não me deixe. E quando eu paro de falar, eu volto para mim, mas fico comigo, se tu retens o que ouviste. Se a imagem de Deus fez, pode fazer isso, quanto pode mais a imagem nascida de Deus? Assim ele vai sozinho, para si mesmo e para o Pai, e nós por ele, para ele e para o Pai.